Olá, tudo bem? Pois bem, no vídeo passado eu havia dito que a gente ia bater um papinho sobre pré-história e aqui estamos para bater esse papinho sobre pré-história. E bem, quando a gente pensa em pré-história, a gente tem que lembrar que essa divisão história, pré-história, não é uma divisão natural, ela não é uma coisa que naturalmente apareceu, ela é uma convenção. Ela foi decidida em algum ponto por um grupo de pessoas e a gente sabe onde foi isso, né? Na escola metódica, lá naquela do século XVIII, em que o documento era uma coisa extremamente importante, se dividiu a história entre a época em que teoricamente não se produzia documentos oficiais, documentos escritos, e a partir dali começaria a história, né? A partir da escrita começaria a história, porque poderia começar o surgimento dos documentos oficiais, né? Lembrem, a escrita ela tem uma característica transcendente. O que é que significa isso? Significa que você pode passar gerações, né? A escrita ela tem essa força, né? Ela tem essa capacidade de passar por gerações. A gente pode ler Aristóteles hoje. Aristóteles está distante da gente mais de 2000 anos, né? E a gente só pode fazer isso porque Aristóteles escreveu em uma língua conhecida e que pôde ser traduzido, vertido, interpretado ao longo desses 2000 anos. Pois bem, então, nosso interesse é a pré-história, essa divisão que foi criada de forma convencional na teoria, na escola metódica da historiografia, e que é a maior parte da história, né? Se você parar para pensar direitinho, a pré-história ela tem alguns milhares de anos, né? enquanto a história ela é bem recente, né? Considerando que a escrita teria aparecido algo em torno de 4.500 a.C. lá na Mesopotâmia, a gente tem 6.515 anos de história, enquanto a gente tem alguns milhões de anos de pré-história. E o que é a pré-história? Bom, a pré-história vai ser esse longo período em que a gente vai ter dois tipos de evolução do ser humano. Uma é a evolução biológica do ser humano, ou seja, ele vai deixando aquele ancestral hominídeo, aquele ancestral que vagamente lembrava um homem para se tornar o que a gente é hoje, e ao lado dessa evolução biológica a gente teve a evolução cultural, que é o que interessa para a história. Entenda, não é que a evolução biológica não interessa para a história, mas é porque ela interessa muito mais para uma coisa chamada de história natural, que é um antigo nome de ciência, né? Quando a gente para tentar entender a evolução dos seres vivos. Nós, em história, nos preocupamos com a evolução cultural do ser humano. E essa evolução é analisada a partir dos chamados vestígios materiais. Toda sociedade deixou ou deixa e deixará algum vestígio material. Por exemplo, essa caneca aqui, né? Bonitinha, né? Tem uns coraçõezinhos e tudo mais. Pois bem, essa caneca daqui a alguns milhares de anos, ela vai ser, sei lá, se ela for descoberta por um arqueólogo, ele vai poder pensar sobre essa sociedade que viveu e que produziu um enfeite tão elaborado para o seu utensílio doméstico, e ele vai tentar pensar sobre o que é essa sociedade, né? Por que ela faz corações? O que é o coração? Será que é representativo de alguma coisa na nossa sociedade, né? Então, muita coisa obviamente se perde, né? Muita coisa ligada ao que a gente chama de cultura imaterial, ou seja, aquela cultura que é intangível, que não pode ser vista, não pode ser pegada. Agora, toda uma outra parte é a cultura material, né? Que a sociedade cria, que a sociedade gera. E existem várias teorias do porquê as coisas são pensadas, do porquê as coisas são feitas, né? A mais comum, a mais recorrente é a teoria da necessidade, ou seja, aquela que diz que uma invenção só aparece, uma invenção só surge baseada na necessidade, ou seja, você teria a necessidade do mundo e a resposta disso de forma inventiva, na forma da invenção, e não o contrário, né? Você teria uma invenção que apareceria lá para resolver um problema futuro. Einstein dizia isso, né? Einstein dizia que a tecnologia apareceu para resolver problemas que ela mesma cria. Curioso isso, né? Pois bem, então voltando. Quando a gente fala em pré-história, quando a gente fala em evolução cultural, a gente divide a pré-história basicamente em dois grandes blocos, em dois grandes elementos. Um elemento é o chamado paleolítico, né? Paleo, antigo, litos, pedra, e
o Paleolítico, ou Idade da Pedra Antiga, Idade da Pedra Lascada, teria sido o primeiro momento da evolução cultural do ser humano, e tradicionalmente a gente divide o Paleolítico em superior e inferior, e o que marca essa divisão são duas coisinhas. Primeiro, o surgimento das ferramentas, inicialmente no Paleolítico inferior, são as chamadas ferramentas acidentais, ou seja, o ser humano ele não tinha a intenção de fazer as ferramentas ainda, ele pegava aquilo que estava a dispor da natureza. Nessa fase, o ser humano ainda não tem o controle do fogo, por favor, não invenção, não descoberta, controle do fogo, né? A gente controla o fogo, a gente também não domina o fogo, certo? O fogo, ele é arredio demais para ser dominado, a gente controla somente, né? E às vezes ele sai do controle. Então, o que marcaria essa divisão do Paleolítico inferior para o superior seria exatamente esse momento aí que a gente chama de controle do fogo, né? O controle do fogo, as ferramentas. O ser humano do Paleolítico inferior, ele era onívoro, ou seja, comia qualquer coisa que aparecia pela frente, né? Não só vegetais, não só carne, mas vermes, caça de outros animais, comia qualquer coisa que aparecesse, né? E também o ser humano nessa fase ele era nômade, ou seja, ele ia do ponto A para o ponto B e não regressava para o ponto A, ele seguia em uma sequência migratória lógica, né? Normalmente norteada pela falta de comida. Então o cara sai do ponto A para o ponto B porque falta comida, do ponto C para o ponto D porque falta comida, e assim sucessivamente, né? Paleolítico superior não. No Paleolítico superior o ser humano passa a fazer ferramentas de forma intencional, ele começa a controlar o fogo, ele mesmo produz o fogo, ele passa a controlar melhor o fogo, e isso dá a margem para ele se alimentar melhor também, e ele entrar para o grupo dos caçadores, né? As ferramentas intencionais dão a possibilidade desse ser humano entrar para o grupo dos caçadores, e aí caça exige um nível de organização social um pouco mais elevado, inclusive quando a gente vai ver o surgimento da primeira divisão social que existe na cultura humana, que é a divisão do trabalho baseado no sexo, né? Então os homens caçam e as mulheres coletam, e lembrem-se, se a gente for pensar em quem é mais importante, a mulher é um pouco mais importante nessa comunidade, entre outros motivos, porque ela traz comida com mais regularidade para as comunidades, né? Um homem que caça pode eventualmente trazer a caça, o que é o interessante, mas a mulher que coleta normalmente trazia, né? Trazia as forrageiras, trazia as sementes, trazia a comida no final das contas. Pois bem, então, essas comunidades, essas primeiras comunidades, elas tinham a característica de serem matriarcais, ou seja, as mulheres eram o centro da força, o centro de tudo. Vai ser o surgimento, vão ser nessas comunidades também que a gente vai ter o surgimento das primeiras religiões, né? As religiões da fertilidade, as religiões ligadas às características femininas de ser fértil, de gerar indivíduos. E também eram sociedades poliândricas. O que danado é isso, né? Poli, muitos, andros, homens. Então, sociedades poliândricas são aquelas em que a mulher ela tem vários parceiros, né? Ao contrário da poligamia. Então, né? Essa sociedade caçadora-coletora, matriarcal, poliândrica, de poucos indivíduos, não havia muitos indivíduos em cada comunidade, vai ser a primeira grande forma de organização social que a gente conhece do ser humano. E a transição disso, né, a transição de um ponto para o outro, vai ser a chamada Revolução Neolítica, ou seja, quando o ser humano deixa de caçar e coletar e passa lentamente a plantar e a criar os animais, que é a domesticação de plantas e animais, né? Essa domesticação permitiu que a comida fosse trazida, fosse colocada próximos aos núcleos urbanos, exigiu que o ser humano deixasse de circular pelo ambiente para se fixar à terra, que é o que a gente chama de sedentarismo, e esse sedentarismo leva a outras coisas, como por exemplo, leva ao desenvolvimento de melhores ferramentas, leva ao desenvolvimento de melhores técnicas agrícolas, leva também ao desenvolvimento de outros materiais como a cerâmica e futuramente, nesse caso, né, futuramente o desenvolvimento aí do trabalho com metais, doutores, né? O que marca a transição do final
do período da pedra para o próximo período seguinte seria exatamente o trabalho com metais. Ok, doutores? Então, até o próximo vídeo.